Aqui é o programa Hora Cidadã, um programa de extensão da Universidade de Gurupi. Nós estamos iniciando a edição de 2021 falando sobre Covid-19. A participação nessa sessão, por estar sendo gravada, implica na autorização para a gravação da sua participação e cessão de todos os direitos à Universidade de Gurupi. Muito bom dia, professor e jornalista Paulo Albuquerque. O comando é seu. Nós estamos dentro do programa radial, abrindo um espaço para falarmos sobre um tema muito importante. E o quadro que você já conhece é Hora Cidadã. Nunca um ano foi tão importante para que a gente converse sobre cidadania, sobre a importância do cidadão, sobre a importância das estruturas que são criadas, montadas, mantidas pelo cidadão, pela cidadania, e aí a gente reparte isso tudo falando sobre as estruturas do Estado, sobre a estrutura tão necessária nesse momento como a estrutura de saúde, importante para nós enfrentarmos da melhor forma possível essa pandemia. Mas não é só a estrutura do Estado que tem responsabilidade. Nós, civilmente, nós, individualmente, também precisamos assumir a nossa parte nesse processo. E a conversa vai ser socializada aqui. Eu já estou com a professora Márcia Marrone, que já tivemos a oportunidade de apresentar aqui, doutora Márcia Marrone, que é da saúde. Estamos também com a doutora Ladi Sakai, que é uma pesquisadora e atualmente também desenvolve o seu serviço para o município de Gurupi, assumindo uma das secretarias mais importantes aqui do nosso município, e por ser educadora também está nesse bate-papo conosco, e o doutor Zander Luiz, que é odontólogo e é o nosso secretário municipal de saúde do município de Gurupi. Todos eles estão aqui, e obviamente o meu parceiro para esse programa, professor Antônio Roveroni. Tudo bem, Roveroni? Tranquilo? Tudo ótimo, o momento não é de alegria, mas a Hora Cidadã está completando 10 anos nesse ano. Então, é um programa de extensão que já está firmado da Universidade de Gurupi, e lembrando aos nossos amigos, uma iniciativa inicialmente dos cursos de Direito, Jornalismo, Letras e Ciência da Computação. Nosso objetivo é educação para a cidadania, porque nós entendemos que a cidadania do século XXI requer maior participação do cidadão nos negócios públicos, não dá mais para ficar assistindo de longe. Então, nós trabalhamos em cima de 3 pontos. Primeiro, conhecer. O cidadão precisa conhecer a estrutura do Estado, como é que funcionam as coisas, como é que funciona ele mesmo, a sociedade que ele vive, para ele poder participar cada vez mais e, finalmente, responder nas democracias. Se o poder é do povo, o povo tem que participar e tem que assumir suas responsabilidades. Muito obrigado à participação da professora Márcia Marrone, o nosso querido Zander Luiz, o secretário de Saúde, e a professora Ladi Sakai, que já foi reitora da nossa universidade e já participou da Hora Cidadã. O comando é seu, professor. Muito bem. Zander Luiz, odontólogo, jovem e com um desafio enorme, né, que é justamente conduzir a Secretaria, a pasta da saúde, num momento tão delicado quanto esse. Eu gostaria da sua saudação inicial e sua fala inicial sobre, obviamente, o período que a gente está vivendo e a importância de um conteúdo informativo como esse. Zander. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor Roveroni, nossa secretária Ladi, professora Márcia. Como você disse, Paulo, é um desafio enorme, né? Estamos enfrentando o pior momento dessa pandemia, desde o início da pandemia no ano passado. Vou falar especificamente ao município de Gurupi. Nós nunca tivemos um período tão crítico como o momento que a gente está enfrentando nesse momento, tanto com o aumento do número de casos das transmissões, quanto da evolução do vírus, né? Hoje a gente vê aí muitas pessoas se contaminando e o agravamento da doença, ela se tornando de uma forma muito mais agressiva. As pessoas estão necessitando do suporte médico e hospitalar de forma mais avançada. Então, nesse primeiro momento, Paulo, os desafios são enormes, né? E, principalmente pelo momento que a gente passa no nosso município, do aumento do número de casos e o avanço rápido da contaminação, mas não podemos baixar a guarda, né? Continuaremos trabalhando e intensificando nossas ações para diminuirmos esse avanço e conseguirmos controlar
essa doença aqui no nosso município. Perfeito. Eu quero ouvir agora a doutora Márcia Marrone, que é formada nessa área, atua especificamente nessa área, claro que agora por motivos pessoais, até porque ela também tem cuidado da sua saúde, não está efetivamente na linha de frente, mas como educadora e, obviamente, com essa preocupação toda, doutora Márcia Marrone, a atenção especial para os trabalhadores da saúde também, né, Márcia? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia, secretário Zander, secretária Ladi Sakai e Paulo Buquerque, professora Roveroni. Bom dia a todos e a todos que nos ouvem. E é exatamente isso, Paulo. A preocupação nesse momento é com todos, né? Uhum. Não só com os profissionais da linha de frente, mas inclusive com eles, né, que já estão numa situação de exaustão por estar há um ano aí à frente desses cuidados efetivos à população, mas também a todos, né, que nós chegamos num momento de muito impacto, né, porque o que aconteceu no Tocantins, principalmente, a onda chegou mais tarde. Então, parecia-nos que nós estávamos numa situação mais confortante que os outros estados e outros municípios. E hoje, não. Hoje nós estamos num patamar, infelizmente, o Brasil está no mesmo patamar em todos os lugares, né? Então, nós precisamos muito dessa conscientização de que a saúde é o nosso bem maior, que é de que nós precisamos valorizar as vidas, né? E o cidadão em si, ele precisa tomar posse dessa conduta de que a vida vale mais, né? Perfeito. Então, o que eu posso fazer enquanto eu, João, enquanto eu, Maria, para o combate do coronavírus? Que essa batalha é de todos nós. Perfeito. Ela vai falar mais sobre o papel da sociedade civil na sua responsabilidade pelo enfrentamento a essa Covid. Não é? A doutora Ladi Sakai é nossa secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação e, interinamente, também responde pela cultura e o turismo. São muitas as pastas, mas eu acredito que, como os demais secretários, há muita convergência, há muita atenção para um trabalho em conjunto dentro da administração municipal, Ladi, para, obviamente, começar a encontrar alternativas dentro do trabalho que você realiza, especialmente essa que fala de ciência, tecnologia. Dá para fazer alguma coisa para contribuir num momento tão urgente como esse agora, Ladi? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente todos, né, todas as pastas, né, nesse momento estão buscando desenvolver ações que se convejam mais, né, de maneira mais efetiva, para esse trabalho de conscientização, não só, né, dos seus colaboradores, mas a conscientização como um todo, né? Então, a gente tem aí trabalhado num grupo para fortalecer, né, esse processo educativo, preventivo, né, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, né? Na Secretaria de Cultura e Turismo, a gente está aí com um público que foi um dos mais atingidos e que já tem muito tempo, né, a longo prazo, que está aí sem poder trabalhar, né? Então, a gente está buscando algumas saídas para tentar retomar esses setores que também são fundamentais. Pois é, estou vendo aqui, inclusive, Zander, a média de mortes, inclusive aqui na nossa cidade, claro, proporcionalmente, mas acompanha, inclusive, o que tem acontecido em nível nacional. Nas últimas semanas, a gente está vendo aumentar muito a média de adoecimento, de contaminação e de mortes. Algumas medidas destas últimas horas que você poderia destacar para os nossos ouvintes que estão sendo adotadas pela pasta da saúde, doutor Zander? Sim, Paulo. Tanto quanto ao número de casos, né, quanto com relação a óbitos, né? Ontem a gente tivemos o recorde na cidade de Gurupi com 105 casos confirmados, né? Isso nunca tinha acontecido desde o início da pandemia. E, em virtude disso, né, algumas medidas da secretaria para poder estar auxiliando nesse enfrentamento. E um dos pontos também que aumenta também o número de casos, Paulo, é que a gente também intensifica a quantidade de exames realizados no município. A partir do momento que você não realiza uma quantidade
grande de exames, automaticamente se causa-se uma subnotificação, porque a pessoa ela é contaminada, não realiza o exame, às vezes se trata em casa e não se tem aquela notificação do caso, né? O caso fica aos olhos dos números do Ministério da Saúde, ele fica zerado. Então, um dos pontos que a gente determinou também foi aumentar a quantidade de exames realizados. Além da quantidade de exames, a gente aumentou também os pontos para a consulta inicial do COVID, quando a gente descentralizou da UPA, aquele atendimento primário devido à superlotação, e as unidades, determinamos 3 unidades de saúde, mais o centro de triagem, com 4 pontos, para a gente ficar atendendo sumariamente somente os casos de COVID com sintomas iniciais e leves, e deixando a nossa unidade de pronto atendimento para os casos mais avançados. Então, um dos pontos foi esse. Essa semana nós recebemos em Gurupi 10 mil testes rápidos, a qual vamos iniciar agora uma testagem em massa da população de grupo de risco, para também já estar aumentando essa quantidade de pessoas diagnosticadas, ou seja, aquele paciente que às vezes não está sentindo sintoma, aquele paciente sintomático, que não sente, mas ele está contaminado, não sabe que está contaminado e fica em circulação pela cidade, realizando a contaminação de outros cidadãos. Então, a gente já vai começar a trabalhar nesse ponto do diagnóstico dos pacientes assintomáticos e também do grupo de risco, para a gente frear um pouco esse avanço. Também realizamos o procedimento de desinfecção dos principais pontos da cidade, onde um trabalho da equipe do CCZ com a equipe da infraestrutura, nos principais pontos, principais avenidas da cidade, realizaram a desinfecção também para a gente trabalhar nesse controle dessa infecção cruzada, né, de locais onde tem grande aglomeração de pessoas, para poder diminuir um pouco esse contágio. Então, Paulo, são medidas que a gente implantou, que a gente, através dessa implantação, a gente consegue diagnosticar mais pessoas e, ao mesmo tempo, também a gente consegue diminuir a circulação das pessoas contaminadas. Então, foram alguns pontos que a gente teve que tomar para a gente ter ciência e também chegar a um número mais próximo da real situação dos casos aqui no nosso município. Secretário, e sobre as vacinas? Como é que está a situação da vacinação no município? Qual é a perspectiva que nós temos de recebermos essas doses de imunizantes? O senhor pode nos esclarecer sobre isso? Muito bom, professor Ravoroni. Sobre a vacinação, inclusive ontem foi protocolado um projeto de lei na Câmara Municipal para que o município de Gurupi adere à Frente Nacional de Prefeituras e juntamente com o consórcio que irá realizar a aquisição de vacinas, né? A aquisição de vacinas ela é um processo complexo, por quê? Porque hoje no Brasil, todo imunizante que é produzido, o próprio Ministério da Saúde ele já adquire esses imunizantes, né? Toda a indústria que produz hoje, ele já tem a venda direcionada ao Ministério da Saúde. Então, o município aderiu a essa frente de consórcios para aquisição, mas dentro até do projeto de lei tem até algumas ressalvas que falam que o município ele pode adquirir de acordo com o seu orçamento e de acordo com aquilo que o Ministério da Saúde não repassar ao município. Mas com relação à chegada de vacinas no município, a quantidade que chega ainda ela é muito pouca devido à demanda. Por exemplo, a gente já recebeu mais de 6.100 doses e já realizamos já 5.300 imunizações aqui no município. É muito abaixo ainda da demanda que a gente necessita, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vem do governo federal, a gente sabe que a produção em massa ainda não iniciou completamente no Brasil, a Fiocruz iniciou essa semana, né, a produção em massa, inclusive parece que hoje já vai sair alguns lotes para distribuição. Então, de acordo com que os imunizantes forem chegando ao município, nós já temos a equipe preparada, já temos os locais de vacinação, já temos toda a estrutura montada para realizar a vacinação. Então, a gente recebendo esses imunizantes, com certeza o município já está preparado para estar fazendo a aplicação de forma mais rápida aqui no nosso município. É uma boa notícia, né, Roveroni? Professora Ladi, professora Márcia Marrone, eu sei que
há um esforço concentrado também para chamar a atenção das pessoas, conscientizá-las, porque a gente tem visto muito, professora Ladi, o jovem, tipo assim, ele acha que está imune, ele continua levando a sua vida normalmente, e assim, é necessário uma campanha para, em definitivo, colocar na cabeça das pessoas que esse cuidado, esse zelo tem que estar em todos, né, professora Ladi e professora Márcia, por favor. Bom, nós, assim, tinha um grupo, né, inicialmente de professores da Unirg, e aí a gente bem preocupado com relação a essa não conscientização da comunidade, né, e aí transformamos esse grupo num grupo onde está envolvendo aí várias pessoas, hoje está com mais de 150 pessoas, né, que fazem parte, justamente para a gente colocar, né, como pauta principal essa parte de educação, né, do jovem principalmente, né, já produzimos 2 vídeos que vão para as páginas, hoje a gente está com a página aí do Facebook e do Instagram, né, para que a gente possa fazer uma divulgação, uma conscientização maior, né, principalmente atingindo inicialmente os jovens, né, para que possam ter mais clareza, né, que às vezes ele não tem um problema com ele, mas tem com as pessoas pelas quais ele convive, né, e que ele vai transmitir que essas pessoas não terão espaço nos hospitais, né, nas UTIs, para serem atendidas, né, professora Márcia? Isso, exatamente. O que a secretária Ladi colocou foi exatamente o que aconteceu. Como eu não estou atuando por motivos pessoais, eu estava num grupo de professores, estou num grupo de professores, e no sábado à noite, quando chegou a notícia que a UPA estava em colapso no número de leitos, eu fiquei muito, muito impressionada, muito tocada, eu fiquei num estado muito apreensivo. E no domingo de manhã mesmo, eu contactei a secretária, professora Ladi, e falei para ela, vamos fazer acontecer alguma coisa, nós precisamos ajudar de alguma forma. E foi aí que surgiu Todos por Gurupi, juntos no combate ao Covid, e principalmente também não só Gurupi, mas a região sul, porque Gurupi sendo um polo que atende todos os municípios da região sul, então estão participando desse grupo pessoas de todos os municípios circunvizinhos, e isso a gente tem como objetivo principal, que nem a secretária já colocou, educar, bater na tecla de que é preciso todos participarem efetivamente no combate do vírus. Essas plataformas que a professora cita, Facebook, Instagram, certamente deve, agora nas próximas horas, começar a receber esse material, que é um material informativo, são campanhas mesmo, efetivamente campanhas, para que o jovem, de alguma forma, para que a sociedade, de alguma forma, possa saber qual que é a sua contribuição, qual que é a sua responsabilidade. Tem um outro tema que, inclusive, o nosso ouvinte, Júlio Teixeira, está trazendo para cá, que eu gostaria da participação de vocês. Ele diz assim, eu acho que o maior recurso deveria mesmo ser para a educação do povo quanto a evitar, se cuidar, além de alguns remédios preventivos. Aí ele cita um caso que está sendo muito citado aí em São Lourenço, Minas Gerais. O prefeito é médico e ele fala sobre as medidas preventivas, sobre tratar preventivamente. Bom, o ideal era que nós tivéssemos um médico especialista, um epidemiologista, que tivesse muito mais condição de falar sobre isso para a gente. Mas certamente Zander Luiz, como secretário municipal de saúde, também tem ouvido muito falar sobre essa coisa de como contra-atacar, além da prevenção, que é importantíssima, mas na hora do contágio, como se trabalha, que escalonamento a gente consegue dar para que, de repente, possamos frear a doença, para que ela não se agrave e para que, enfim, não morram as pessoas, Zander. Sim, Paulo, esse é até um ponto que foi debatido essa semana com a equipe técnica da nossa secretaria. Inclusive, eu sou até um defensor do tratamento precoce, só que o tratamento precoce, às vezes, ele gera alguns questionamentos até pela própria classe médica.
Alguns concordam, outros não concordam, alguns acham que é um tipo de medicamentos, outros optam por outros. Então, até por esse motivo, o próprio Ministério da Saúde deixou a liberdade dos profissionais quanto à prescrição dos tratamentos. Mas, assim, em alguns municípios a gente tem visto que o tratamento precoce realmente tem resolvido muitos problemas. E isso é um procedimento que a gente vai implantar aqui no município de Gurupi. Até solicitamos um parecer do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, para que a gente tenha segurança, para a gente estar incluindo esse tratamento precoce aqui no município. Eu mesmo fiz o tratamento precoce quando tive acometido de Covid no final do ano passado. Inclusive, até nesse momento, estou na minha casa em isolamento, porque fiz um teste na UPA ontem. No teste rápido, acusou o positivo para o vírus, mas também acusou a imunidade. Então, os profissionais acharam melhor sair o teste do SUAB. Então, sobre o tratamento precoce, Paulo, é muito importante. A nossa equipe concorda com isso, a maioria dos nossos diretores técnicos e médicos também concordam, mas a gente precisa de ter uma certa segurança para a gente estar implantando isso no município. Então, a gente já solicitamos o parecer do Conselho Regional de Medicina para que nos dê esse parecer, para a gente ter segurança, para a gente estar implantando esse protocolo e dando a liberdade para o profissional médico na hora dele prescrever qual o melhor tratamento para o paciente. A gente pode orientar, a gente pode implantar. Agora, a gente obrigar o profissional a seguir, isso aí a gente não pode, mas a gente vai dar todos os direcionamentos, a gente quer fazer com segurança, para que o profissional prescreva com segurança, de acordo com a técnica que ele quer implementar para aquele tratamento, e também a gente quer alcançar o objetivo principal, né, Paulo? Que o tratamento precoce é diminuir a quantidade de internações, diminuir a quantidade de pacientes graves. Então, a gente implantando esse protocolo de tratamento preventivo, eu creio que com certeza a gente vai conseguir diminuir esses números de tratamento avançado, tratamento que o paciente precisa de oxigênio, precisa de uma intubação, precisa de um leito de UTI. Então, a gente reduz custos. Quando a gente investe num tratamento precoce, a gente gasta menos com o tratamento avançado. Então, essa já é um projeto que a gente está estudando e eu creio que em poucos dias a gente já vai estar noticiando isso aqui para a cidade de Gurupi. Perfeito. Nós estamos conversando com o Zander Luiz, que é secretário municipal de saúde do município de Gurupi. Ele é odontólogo. Estamos conversando também com a doutora Márcia Marrone, que é enfermeira, tem atuação muito forte na saúde pública, e com a doutora Ladi Sakai, que é a nossa secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Professor Antônio Roveroni. Enquanto eu ouço o programa, a gente vai acompanhando as coisas aqui. Realmente, a informação passa a ser o maior capital do século XXI. Além de tudo que a gente tenta esclarecer a população, nós temos que lutar ainda contra a má fé. Essa tosse, hein, professor? Mas a gente sabe que é alérgico. Mas é só vocês que estão ouvindo, porque eu desliguei o microfone aqui, de alguma forma dá uma amenizada. Tá certo. Então, mas veja, é terrível o que nós estamos vivendo, porque além de nós de um lado, nós tentando levar informação qualificada para a população, e de outro lado, criminosos divulgando as chamadas fake news. Olha só, nesse momento, enquanto está rolando o programa, fiquei sabendo aqui, uma pessoa chegou e falou assim: olha, os hospitais estão colocando as pessoas com Covid juntas porque eles ganham R$12 mil por paciente que morre de Covid. Gente, uma pesquisa rápida no Google. É fake esse negócio. O Ministério da Saúde não repassa 12 mil a hospitais por cada morte de Covid. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente que divulga esse tipo de informação. Eu sei que isso é crime. É crime porque gera pânico, isso gera confusão de comunicação, e nesse momento nós estamos tratando de vidas humanas. Tá? Então é importante também colocar isso e aí chamar a responsabilidade da própria sociedade, das pessoas, e a Márcia podia nos ajudar nisso, não é, Márcia? Sim, um propósito do nosso grupo também é o combate à fake news. Nós estamos pensando em estratégias de como combater a fake news.
Porque nós chegamos a pensar justamente de lançar vídeos com rostos conhecidos da cidade, com profissionais conhecidos, com agentes de saúde, com técnicos de enfermagem, com odontólogos, com médicos, para que a sociedade ela se reconheça nesses profissionais que já os atenderam em algum momento. E o combate da fake news é com mídias educativas, desmistificando, desmentindo a fake news. Infelizmente, além do vírus, nós temos que combater esse vírus da mentira, né? Da fake news, que se tornou um grande problema dentro uma verdadeira praga, né, professor? Uma verdadeira praga. Uma peste, uma peste negra, uma coisa horrorosa. Muito triste. Nós temos que combater, além do vírus, mentiras relacionadas a esse grande problema de saúde mundial. E eu acredito, assim, que isso é muito próprio do Brasil, do brasileiro, porque nós somos uma indústria de memes, acho que a maior indústria do mundo, né? E aí, com isso, infelizmente, tem as mentes brilhantes e tem as mentes brilhantes para o mal. Né? O nosso ouvinte Júlio diz o seguinte, inclusive até participando desse bate-papo, eles olha, notícia falsa dessa natureza, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, deveria dar cadeia, inclusive sem processo, dizer. Claro que ele está indo às raias do exagero sem o processo, mas no fundo é um sentimento perfeitamente compreensível, né? Que traz tantos prejuízos. Sim, traz prejuízos tanto ao psicológico das pessoas, quanto coloca em xeque as estruturas que fazem um papel sério, que estão trabalhando seriamente. Isso é muito horrendo, sabe? É muito triste a gente ter que combater fake news quando a gente quer prestar uma informação de qualidade, de segurança a todos. Nós estamos num bate-papo muito interessante aqui com a participação dos nossos amigos da Hora Cidadã, projeto de extensão da Universidade de Gurupi, que conta com a participação de membros de toda a nossa comunidade, de toda a nossa sociedade. O objetivo é levar cidadania, os temas são escolhidos anualmente. Infelizmente, em 2020, nós tivemos esse problema que, de certa forma, meio que desfigurou as nossas atividades todas, né? Mas o projeto Hora Cidadã, agora a gente está tentando recuperar, dar um pouquinho mais de fôlego. E aproveitando exatamente o momento que nós estamos vivendo, escolhemos para recomeçar esse projeto uma fala com o Zander Luiz, que é o nosso secretário municipal de saúde, a doutora Ladi Sakai, que é a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Gurupi, e a doutora Márcia Marrone, que é enfermeira e que tem a atuação muito fortemente na questão da saúde dos adultos, né, como educador e também como profissional. E comigo, o professor Antônio Reveroni. Eu deixei uma questão, professora Ladi, e já passo imediatamente a bola para a senhora, né? Já foi reitora da universidade, agora numa pasta de gestão pública do município. Esses exemplos todos que são muito negativos para a nossa história, mas de certa forma é nessas horas de dor que a gente também começa a vislumbrar novas possibilidades. Estou falando em formação mesmo, em melhorar a formação dos nossos profissionais para o futuro, professora. Sim, com certeza, né? E uma das questões que na pasta que a gente tem discutido bastante é essa questão do acesso, né? À internet, de melhorar isso na cidade como um todo, de proporcionar de uma maneira mais democrática a quem não tem condições, né, de ter nos seus locais inicial, mas a gente tem trabalhado com as instituições, o FT, o NIG, FTO, o Unitins, não só aqui de Gurupi, mas toda a região sul, no sentido de que a gente faça um processo de formação, né, voltado principalmente para os jovens, que é uma faixa etária que hoje, né, tem uma evasão muito grande do ensino médio para a universidade, né, talvez até pelo próprio tipo de curso que são ofertados, né? Então, essa formação inicial também é necessário repensar, e a gente tem discutido isso, inclusive com o Sistema S, Senai, que tem uma presença mais forte aqui, né?
um processo de modificação dessas formações, né? E a formação continuada, de maneira mais online ou híbrida, né? Fazer uma oferta maior por parte das instituições e até mesmo pela própria secretaria. A gente está pensando isso agora, já nesse momento de pandemia, e contribuir para uma capacitação de todos os setores produtivos e utilizando aí as instituições. A gente vai ter novidades aí essa semana, mais tardar semana que vem, aí numa grande campanha de formação para melhorar, né, a compreensão e educação de todos os setores aqui. Então, a gente tem trabalhado para uma modificação do formato de formação, principalmente para esse público jovem que tem ficado fora, né, do ensino médio e da universidade. Isso é muito importante. Perfeito, doutora. Cortou a sua ligação, mas é isso mesmo, né? Finalizando, a importância exatamente dessa guinada que é preciso que aconteça, né, no nosso processo de formação dos nossos profissionais. Secretário de Saúde, Zander Luiz, nós vivemos numa região onde Gurupi, claro, pela situação geográfica e pela estrutura que tem, acaba tendo que, de alguma forma, assistir, atender a nossa comunidade, especificamente agora na questão da saúde. Isso, de certa forma, sobrecarrega, preocupa a autoridade, no caso, exercida por você como secretário. Tem tido uma conversa com as demais secretarias desses municípios com os quais nós nos relacionamos e recebemos pacientes de lá? Qual que é o encaminhamento? Eu gostaria que você também fizesse um apanhado de como é que as pessoas que, de repente, estão acometidas ou estão desconfiadas da contaminação, como é que elas se endereçam para o sistema de saúde, Zander? Sim, Paulo. Gurupi hoje ele é referência para os 17 municípios da região sul que fazem parte da Ilha do Bananal, né? O estado ele é dividido em 6 micro-regiões e Gurupi faz parte da região da Ilha do Bananal, ao qual 17 municípios fazem parte. E Gurupi é referência para os 17 municípios da nossa região. Então, a gente está em constante contato, eu sempre tenho contato com os secretários mais próximos aqui da cidade de Gurupi, do Heré, Formoso, Cariri, a secretária do Peixe. Então, assim, inclusive até essa semana eu tive em contato com eles pedindo suporte, ajuda em algumas questões, e são sempre muito solícitos, né? Todos os secretários de saúde trabalham juntos para prestar um atendimento de qualidade à sociedade que está precisando, ainda mais nesse momento. E um dos motivos que a gente tem esse contato também é pedindo o apoio deles, porque como o Gurupi é referência, a gente recebe uma demanda muito alta de pacientes da nossa região, né? E até um pedido que a gente fez até com a prefeita, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, para que enviássemos ao governo do estado a solicitação da instalação de um hospital de campanha aqui no nosso município, até para atender a demanda que vem oriunda de toda a nossa região. Então, tem sim um contato, os secretários são muito próximos e solícitos, e a gente tem sim um bom relacionamento naquilo que a necessidade dos colegas, a gente trabalha sempre em grande parceria. E a respeito, Paulo, sobre os atendimentos, a gente orienta o seguinte, Paulo, a gente descentralizou o atendimento primário da UPA justamente por causa da superlotação, né? A gente passou algumas 2 semanas aí muito difíceis com a superlotação, a UPA, por ser a porta de entrada de tratamento no município, as pessoas se direcionam diretamente para lá, o que causou assim, um grande acúmulo. Por causa disso que a gente descentralizou esses locais, para quê? Para que a gente possa receber a população de uma maneira melhor e até mais confortável. Então, a gente descentralizou. A pessoa que sente os primeiros sintomas, a pessoa pode procurar o BS Sol Nascente, aqui na Praça da Bíblia, o BS Nova Fronteira, lá no setor Nova Fronteira, e o BS Rosendo, lá na Rua 15, com a Avenida Bahia, porque a gente dividiu esses 3 pontos para ficar melhor assistido às 4 regiões da cidade. E temos também o centro de triagem aqui no centro da cidade, ali na Rua 5. Então, os primeiros sintomas leves, serão tratados especificamente nessas unidades, nesses locais. Esses locais estão somente para Covid, não está atendendo outras demandas, somente a demanda de Covid. Então,
a população pode se dirigir para esse tratamento inicial nesses locais. A UPA, a gente está mantendo as equipes lá para um suporte mais avançado, inclusive o número de internações está muito alto, então até requer uma dedicação mais presente dos profissionais enfermeiros, médicos, para poder estar se dedicando melhor a esses pacientes que estão necessitando de um suporte avançado, né? Suporte de oxigênio, suporte, alguns até de ventilação mecânica, até serem encaminhados à nossa referência, que é o Hospital Regional de Gurupi. Você falou em oxigênio, a questão do oxigênio foi resolvida, secretário? Sim, Paulo, o que ocorreu naquele... Até é bom a gente explicar para a população que nos Foi na acompanha. quarta-feira passada, inclusive, né? Dia 10. O que aconteceu foi o seguinte, a gente recebeu uma demanda muito alta de pacientes, além do normal, daquilo que a gente recebia nos dias normais, foi uma demanda muito grande, e o nosso fornecedor estava em Goiânia recarregando os cilindros, porque ele recarrega os cilindros na cidade de Goiânia. E quando ele chegou lá, ele entrou em contato com a gente e falou, olha, aqui em Goiânia, o local onde se recarrega os cilindros está uma fila de caminhões enormes, porque isso, Paulo, é um problema que não é só de Gurupi, isso é um problema hoje nacional. Então, ele nos alertou, né, para que a gente, por medida de precaução, ele falou, olha, a fila aqui está muito grande, muitos caminhões na fila esperando para recarregar os cilindros de oxigênio, então eu quero pedir que vocês tomem algumas medidas de precaução para que, se ocorra algum atraso ou aconteça alguma coisa durante a viagem, a gente não sabe o que pode acontecer, né? É um veículo que está se deslocando de Goiânia para Gurupi, então a gente tem que se prevenir também. Então ele entrou em contato e imediatamente a gente entrou em contato com o Hospital Regional, a gente tinha naquele momento 7 pacientes entubados em situação grave, necessitando de oxigênio, então por uma medida de precaução, o oxigênio que tinha na UPA, Paulo, ele comportava até o momento do caminhão chegar em Gurupi, só que a gente, é aquilo que eu falei, a gente não pode, vai que acontece alguma coisa com o caminhão. Tem que se adiantar, na verdade, né? Então, por uma medida de precaução, as equipes acharam melhor deslocar esses 7 pacientes que estavam entubados até o Hospital Regional, porque lá eles teriam o suporte do oxigênio, porque o oxigênio no hospital eles têm um reservatório, é uma equipe, uma empresa que fornece o oxigênio para eles em grande escala. Então, a gente achou melhor, por precaução, deslocar esses pacientes até o hospital. Graças a Deus, o fornecedor chegou com os oxigênios, tudo certo. Mas aí a gente manteve os pacientes porque eles já estavam regulados para o hospital e automaticamente, de acordo com que a demanda ia saindo, eles já eram direcionados os leitos para dentro do hospital. Esses pacientes já foram todos encaminhados à referência e a unidade UPA já encerrou esse suporte lá dentro do hospital, retornando para a nossa unidade. Mas o problema foi sanado, o fornecedor está entregando normalmente. O que a gente alerta, Paulo, é o seguinte, como está aumentando muito o número de casos, o suporte de oxigênio também aumenta. E isso não é só em Gurupi, isso é a nível Brasil. Então, assim, a gente pede que a gente tenha algumas medidas de precaução, que a população se conscientize, porque o número tem aumentado bastante, a gente tem lutado, se esforçado, aumentamos o número de leitos da UPA, aumentamos a quantidade de médicos para o atendimento, mas se continuar da forma que está, Paulo, vai chegar uma hora que o sistema mesmo não vai conseguir agregar não tem estrutura que aguente. pacientes. Nós falávamos agora há pouco aqui, inclusive, o doutor Zandi abordando dessa coisa da regionalidade, da importância de Gurupi, Márcia Marrone, e aí é aquela história, há pouco tempo atrás também circulavam vídeos das cidades vizinhas a gente aqui, o pessoal despreocupadíssimo. Essa campanha, na verdade, professora, e a importância das pessoas tomarem consciência, ela acaba tendo que ser, digamos assim, generalizada, tem que valer não só para o povo de Gurupi, mas também para a comunidade em geral, Márcia. Exatamente, Paulo, porque como o secretário colocou, nós atendemos 17 municípios. Nós somos o município polo, onde todos os municípios da região sul, todo o estado do Tocantins, enfim, todo o Brasil, é necessário a consciência, a conscientização. E aí eu faço um conclame. Eu faço, você que está nos ouvindo, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Qual é o seu bem maior? Qual é o seu bem maior? Consequentemente, não é a sua casa, não é seu carro,
não é os bens que você acumulou, mas é a sua vida. E é a vida que está em perigo, e não só a sua. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir que você reflita. Se é a minha vida que está em perigo, o que é que eu devo fazer? As medidas sanitárias são as melhores medidas que você, cidadão, pode realizar. Com isso, o uso adequado de máscara, lavar sua máscara diariamente, trocá-la se possível, usar uma pela manhã e uma pela tarde, lavar suas mãos várias vezes, usar álcool em gel. Distanciamento social é importantíssimo, gente. Distanciamento social não é só ficar dentro de casa, não. É quando você estiver na rua, você manter de 1,5 metro a 2 metros de outra pessoa. Isso é o distanciamento social que nós temos que estar atentos. Faça essas medidas que nós poderemos combater esse vírus, gente. Esse é o problema de todos. Não é um problema somente dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais, das UPAs, das UBSs. Não, é um problema da sociedade em geral. Então, você que está nos ouvindo, reflita suas ações e, por favor, nos ajude a disseminar informações corretas sobre como prevenir o coronavírus. Tá certo. Muito obrigado, professora Márcia Marrone, muito obrigado, professora Ladir Sakai, muito obrigado, odontólogo e secretário de Saúde, Zander Luiz. Nós encerramos o nosso programa, Roveroni. Já está dando o nosso tempo aqui de gravação do programa. Professor Paulo Albuquerque, mais uma vez, iniciamos mais uma edição da Hora Cidadã, agora uma edição emergencial, não tenho mais o que fazer. E dizer que pretendemos, na próxima quarta, estarmos aqui trazendo mais informações, mais entrevistas, sempre tentando trazer o máximo de conhecimento para nós, cidadãos, tomarmos as rédeas das nossas vidas, ajudarmos as administrações. E eu não posso deixar aqui nessa despedida desse nosso primeiro programa, de agradecer a todo profissional de saúde, todos os profissionais de saúde que nos ouvem. Vocês são anjos. Eu tenho presenciado uma luta diária dos profissionais de saúde, correndo risco o tempo todo, mas não deixando a peteca cair. E, para finalizar, fazer como o querido Zander Luiz, que o YouTube acaba de me informar que ele se inscreveu no nosso canal da Hora Cidadã. Procure aí no YouTube, a Hora Cidadã, se inscreveu no canal, assine o sininho de notificações, curta nossos vídeos, compartilhe, e que nós vamos abastecer o canal com tudo que for produzido aqui.